Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores nesta sessão do dia 25 de setembro de 2023. Ausente, vereador Tiago Brunet, vereador Chico Sutile, vereador Marcelo Broilo, com falta justificada. Solicitamos aos vereador Caleb Coelho, primeiro secretário, para que proceda a leitura da secretaria. Expediente de 25 de setembro de 2023. Ofícios, Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Número 194/2023, resposta ao pedido de informação número 74/2023. Número 195/2023, resposta ao pedido de informação número 75/2023. Número 196/2023, resposta ao pedido de informação número 76/2023. Número 201/2023, projeto de lei número 32/2023. Pedidos de informação de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Número 86/2023, solicita informações a respeito do transporte remunerado individual privado de passageiros. Número 87/2023, solicita informações a respeito da oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos. Número 88/2023, solicita informações a respeito da norma de referência número 1/ANA/2021. Número 89/2023, solicita informações a respeito da implantação da Lei Federal número 13.709/2018. Pedidos de providência de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Número 201/2023, Bebedouros. Número 202/2023, manutenção linha São Miguel. Indicações de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Número 70/2023, casamento ou casamentos coletivos comunitários. Número 71/2023, agenda do prefeito, vice-prefeito e secretários no sítio oficial da internet ou no site. Obrigado. Obrigado ao vereador Caleb Coelho. Convido para fazer parte da mesa o senhor Ademir Dalpisol, presidente da Fundação Nova Vicença de Assistência, e a senhora Ângela Trois, presidente do Conselho Deliberativo, para explanar sobre as atividades realizadas pela instituição. A palavra está com os nossos convidados pelo tempo de até 30 minutos. Então, boa noite à Câmara de Vereadores, saudando o presidente Maurício Belaver, saúdo os demais vereadores, convite do nobre vereador também o Marcelo Broilo, na qual não se faz presente, mas deixou encarregado a doutora Eleonora Broilo para que fizesse as cortesias da casa e a nossa receptividade. Então, muito obrigado. Agradecer a presença do nosso secretário aqui, o doutor e o nosso professor sempre Felicete, a nossa tesoureira, a Sandra Tonetti, que assume juntamente conosco aqui esse ano de 2023, e a presidente do Conselho Deliberativo, aqui a Ângela Trois, que sempre nos assiste da melhor forma possível nas demandas que a entidade tem. Então, pessoal, o objetivo é apresentarmos um pouco o que é a Fundação Nova Vicença, da qual a gente já esteve presente aqui nesta casa em 2022, onde solicitamos uma pauta relativo a valores numerários, aumento de participação do poder público junto à nossa entidade, certo? E também, então, trazer um pouco aqui para que todos conheçam o que é a Fundação Nova Vicença. É uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, tá? E atualmente nós, então, atendemos uma demanda aí de 303 crianças no município com uma capacidade maior sobre esta.
Vamos ver se adaptamos bem aqui. Perfeito. Então, pessoal, a entidade ela foi fundada em 1992 por uma demanda do setor calçadista aqui de Farroupilha, um setor pujante na época, da qual tem uma representatividade muito grande ainda nos tempos atuais, pela empregabilidade, pelas empresas que estão aqui presentes no segmento calçadista em Farroupilha. Então, ela inicia suas atividades em 6 de abril, fundada em 6 de abril, e as suas atividades elas iniciam no dia 7 de 93. Nós tivemos uma lei municipal que determinou isso, que foi designada em 12 de 92, né? E as atividades, então, iniciando no dia 7 de abril de 1993. Vamos ver aqui. Opa. Aqui. Então, como comentei no início, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Importante que todos tenham conhecimento que é uma entidade filantrópica, pessoal. Então, nós temos esse quesito filantropia. A cada 5 alunos matriculados na nossa entidade, 4 são, ou melhor, cada 5 alunos, 1 é gratuidade, certo? Em virtude da bolsa que nós temos que conceder ao nosso efetivo dentro da entidade. Então, a Fundação hoje ela administra 4 escolas de educação infantil, mantém um convênio com as empresas e o poder público de Farroupilha, certo? E ela concede as bolsas de estudos para manter o título filantrópico que é designado à Fundação Nova Vicenza. Está pegando aqui. As entidades instituidoras, então, desde a sua fundação até o momento, que fazem parte da nossa Fundação Nova Vicenza, então é a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, a Associação Farroupilhense dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, que seria a FEA, Câmara de Dirigentes Logistas, Sindicato da Indústria do Calçado, Sindicato da Indústria da Fiação e Tecelagem e a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Farroupilha. Então, essas entidades, elas mantêm um representante ativo dentro do nosso conselho e dos demais níveis hierárquicos que existem dentro da Fundação Nova Vicenza. Passar um pouco para vocês aqui agora a questão da estrutura das nossas escolas. Não sei se é de conhecimento de todos, mas começamos pelo bairro Medianeira. Então, é uma escola cedida pelo poder público, certo? Então, tem um contrato cedido pelo poder público. Ela tem uma capacidade para atender 60 crianças. O cedido pelo poder público, pessoal, ele se trata na questão do prédio, tá? Então, prédio, terreno, isso era um contrato antigo que tínhamos no passado, e ainda está sendo mantido em 2 escolas. Até nós temos um marco muito importante, que é o ano de 2016. Até então, nós havíamos 8 escolas administradas dentro da nossa entidade. Dentre estas, 4, elas foram retiradas do poder da fundação e passou para o poder público. Automaticamente, a nossa fundação ela continuou mantendo atividade com suas 4 escolas. Dentre estas, 2 são escolas cedidas pelo poder público. Então, bairro Medianeira, capacidade de 60 crianças, contrato administrativo de 42, uma bolsa de estudo de 8, pela questão da filantropia, os convênios com as empresas e pais diretos 12. Aqui nós temos uma capacidade além da expectativa, porque são 60 crianças e estamos com 62 sendo atendidas com 11 profissionais dentro da entidade. O profissional, a gente se refere à diretora, vamos falar no termo mais escola mesmo, né? Felipe e demais professores aqui presentes. Então, nós temos cozinheiras, as atendentes, as recreacionistas e mais as professoras, de acordo com os níveis que estão sendo assistidos dentro da escola. Vamos passar aqui. Opa. Escola, então, do bairro Planalto. Essa é a Chapeuzinho Vermelho. É uma escola que demanda 145 crianças a serem atendidas. É uma escola da qual nós temos a contribuição por aluguel, porque o pavilhão é particular, então automaticamente a entidade ela paga aluguel sobre esse pavilhão, certo, pessoal? E não é só isso, né? São requerimentos, PPCI, toda adequação que é necessária também nós precisamos estar atentos, justamente para poder estar renovando todo
vamos dizer assim, o calhamaço de papel que muitas vezes é solicitado à entidade, tá, pessoal? Então, aqui nós temos 145 crianças, a nossa capacidade. Aqui nós temos, olha, pais e empresas, 17 convênios, contrato administrativos, 45, contraturno, 2, bolsas de estudo, 14, que se referem à gratuidade e filantropia, convênios, 29, total de crianças assistidas, 107. Então, nós temos uma demanda aí de crescimento ainda de em torno de umas 38 crianças aí que podemos colocar dentro da nossa estrutura, com 20 colaboradores. Essa é uma escola modelo nossa, inclusive. E, além disso, pessoal, nós temos uma intendência dentro dela. Essa intendência, o que seria? Toda a parte de infraestrutura do alimento, do recebimento do alimento, até a confecção de todo o alimento que vai ser conduzido durante o dia às nossas crianças. Então, é um cuidado muito grande, isso em todas as escolas, mas essa realmente é um modelo que nós temos, porque em nossas reuniões nós podemos dizer também que o pão é oriunda dessa escola, né? Que acaba fazendo o nosso aperitivo. Então, também fica o convite para que vocês possam estar conhecendo, né? Essa unidade, ela está aqui na Avenida Santa Rita, bem próximo de todos nós aqui. Seguindo, nós temos então no bairro Cinquentenário, a Tio Patinhas, é uma escola cedida pelo Poder Público, a estrutura dela. Embaixo tem um grupo de escoteiros lá também, eu acho que é Roxinol da Serra, alguma coisa assim aí. Salto Ventoso nessa unidade aqui, né? Isso. Então, é um pavilhão compartilhado com eles, da qual nós temos, então, todo o aparato dos escoteiros, a questão do cuidado com a jardinagem. Então, isso fica a cargo deles e as manutenções necessárias da parte superior ficam a cargo da nossa estrutura fundação. Aqui também nós temos uma pauta, tá, pessoal? Porque decorrente aí desses mês de abril aí que causou um pânico em todas as escolas, né, que iam ter atentados e tudo mais, é uma escola que ela tem uma certa deficiência na estrutura de cercas ao redor dela, tá? Então, o dia que vocês puderem visualizar isso, já foi levado ao Poder Público, né? E o Poder Público já está tratando, porque do lado tem uma UPA ali, se eu não me engano, né? Acho que todo mundo conhece. Isso aí, tem então uma unidade básica e realmente ela demanda um cuidado um pouco maior, tanto para a unidade quanto para a Fundação Nova Vicenza. Tá, pessoal? Então, em algum momento que vocês estiverem circulando por lá, apenas para reforçar, porque de qualquer forma as nossas reivindicações também são muito bem atendidas aí pelo Poder Público, certo? 64 crianças. Aqui nós temos 36 no administrativo, no contrato, né? Bolsas, 9 crianças, convênio 13, total de 58 para 64 de atendimento. Também estamos com uma capacidade ali de basicamente 6 crianças a serem atendidas e um efetivo de 13 colaboradores. Essa escola tem, vamos dizer assim, uma demanda alta e baixa, até porque o Medianeira, como é um bairro um pouco mais isolado do centro, então as mães procuram, as empresas também direcionarem. Nós temos toda a planta fabril lá do Cinquentenário, né? Então as empresas conveniadas, elas acabam demandando essa nossa estrutura do Cinquentenário. Seguindo o pessoal aqui próximo de nós, então, a Rei Leão, está bem próximo aqui mesmo, da Câmara de Vereadores. Nós temos aqui uma demanda de 110 crianças. A estrutura designada hoje é uma casa alocada de também pessoas contratado, na verdade, né? Um aluguel que nós pagamos aí um tanto quanto elevado dessa estrutura. Uma concorrência bastante grande, porque a prefeitura também acabou abrindo uma escola muito próximo de nós, né? Então, isso faz com que nós temos sempre uma capacidade entre o efetivo e o realizado sempre em déficit nessa escola, tá, pessoal? Então, aqui nós temos um contrato administrativo de 27, 9 bolsas de estudo e 40 convênios. Então, aqui nós temos as empresas aí mais próximas aqui do bairro Pio Décimo, aí que elas acabam contemplando essa questão do convênio empresa, tá? E aqui uma estrutura de 17 colaboradores para atender a demanda das nossas crianças. Então, aqui um briefingzinho bem básico do que ocorre hoje com a nossa estrutura. 379 crianças. Até 2016, pessoal, nós tínhamos 720 crianças sendo atendidas
pela Fundação Nova Vicenza. Tá? Então, basicamente, hoje a gente conseguiu subir um pouco mais da metade ali, e estamos com 379 de capacidade, 303 de efetivo, colaboradores 66. Sempre sabendo que desses 303, fazendo uma conta grosso modo, 40 crianças, elas são gratuidade pela Bolsa de Estudo Filantropia que a entidade tem. Certo? Vou falar um pouco do nosso plano de trabalho aqui para vocês. Então, a equipe, cada escola ela possui a sua equipe, desde a atendente, da diretora, da merendeira, das cuidadoras, do pessoal da limpeza, do receptivo, porque, pessoal, todo dia nós temos a carne que chega fresquinha, o alimento que chega fresquinho na nossa escola, certo? A não ser o que é de intendência, que a gente faz um estoque, que são os alimentos, o arroz, o feijão, que sempre se mantém. Agora, os demais, diariamente, fornecedores selecionados, exclusivos, porque também a entidade não tem esse objetivo de estar demandando troca constante. A doutora Leonora bem sabe o que é o trato com crianças, né? Então, nós temos um cuidado muito específico com isso. A nossa equipe, graças ao bom Deus, é uma equipe muito comprometida com a entidade, e aqui estamos hoje colhendo os frutos pela excelência. Temos também resultados, né, professor Felicete, da qual a gente já está fazendo o levantamento de campo para saber a satisfação dos nossos pais diante do trabalho que está sendo apresentado pela entidade. A área administrativa conta com 5 colaboradores hoje. É uma sala cedida pela prefeitura, fica junto como é que é? A FADEV ali, né? Todo mundo sabe, né, que fica aqui na Júlio de Castilhos, eu acredito, né? Até fica uma sugestão para vocês olharem a FADEV um pouquinho, com um carinho um pouquinho maior, pessoal. Porque lá eles criaram um bondinho, né? Uma escada lá que, no meu ponto de vista, para as pessoas que são portadoras da deficiência, é um negócio assim fora da realidade, sabe? Fora da curva, como muita gente diz. Então, seria importante ou oportuno, daqui a pouco, disponibilizar para essa entidade uma sala mais térrea, para que as pessoas tenham a tal da acessibilidade, né? Porque o bondinho lá que eles criaram, infelizmente, ele chega a ser até um tanto quanto perigoso. Faça uma visita assim que vocês puderem, fica só uma recomendação, tá? Para levar ao poder público, daqui a pouco seja até uma pauta de algum dos vereadores aqui presentes. E eu tenho certeza que vai dar um resultado muito positivo para aquela entidade que divide o pavilhão conosco ali na Júlio de Castilhos. Contamos com uma nutricionista, ela é full conosco, né? Então ela fica permanentemente dentro da entidade, cuida de toda a parte do cardápio, todas as tratativas que são necessárias, designação de compras, enfim, tudo que cabe à nutricionista, ela está constantemente sendo assistida por nós. Parte da área pedagógica, também pedagogas pela formação, assim como nós temos uma pedagoga dentro da nossa entidade que pode dar todo o suporte aos pais, enfim, tudo que for necessário à demanda da criança. E a parte de psicóloga também, uma psicóloga em turno integral conosco, que dá todo o suporte, crianças, pais, receptivos, professoras, admissão, demissões, tudo que for necessário dentro de uma estrutura de uma empresa, tá? Aqui apresentar para vocês um pouco da nossa estrutura, então, o Conselho Deliberativo, aqui presente a Ângela Trois, representando os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Juliano Toffolo, aqui do CDL, a Franciele Bonalume, designado ali pela Fiação e Tecelagem, Helenice Girelli pela SIX, o Juliano Fornazier pela Indústria do Calçado, o Gilmar Signori pela Engenheiros, que seria a FE aqui de Farroupilha. Conselho diretor nosso, então, presidido atualmente pela minha pessoa, Ademir Dalpisol. Nós temos a tesoureira, então, a Sandra Tonetti, que ela ingressa esse ano conosco. E o professor Luiz Felicete também, que já tem uma longa trajetória dentro da nossa entidade e conhece muito bem todas as pautas da Fundação Nova Vicenza. O conselho curador, então, é quem puxa a nossa orelha, né, se alguma coisa não está de acordo. E aí nós temos, então, o Diego Sebem e o Marcelo Sordi, com uma longa experiência também, e tem uma dedicação bastante grande para com a Fundação. E a Nádia Gracelli, que também nós precisamos, né, ter um imobilizado dentro da entidade, porque essa tem um conhecimento bastante grande e também nos auxilia muito bem nas pautas.
Pessoal, o organograma, depois ele vai ficar à disposição aqui da pauta da casa, quem tiver e quiser consultar o nosso organograma, sua funcionalidade, então, ele já está exposto, está em formato pequeno, mas a estrutura apresentada até o momento aqui se faz, então, e fica à disposição da casa para consultas futuras. Falar um pouquinho para vocês sobre as modalidades do atendimento que nós temos, então, hoje. Questão das bolsas, 100% fundação, sempre levando em consideração filantropia, tá, pessoal? Como não tem fins lucrativos, precisamos enfatizar constantemente a filantropia da entidade. Porque qualquer deslize, a entidade perde o título filantrópico e aí vocês sabem, né? Carga tributária, todos os ônus, eles acabam vindo para cima, né? Poder público, então, nós temos um contrato administrativo hoje, que rege a questão de compra de vagas, convênio empresas. Esse contrato administrativo até ele vai ter, eu acho que uma renovação agora, né, que vem para a Câmara de Vereadores, no mês de outubro, a questão da pauta de remuneração de valores aí, então, se todos puderem analisar com carinho aí, porque nós temos hoje de um berçário até a pré-escola, basicamente um valor único. E o berçário ele sempre demanda um cuidado mais específico e automaticamente então a gente pede para que todos os vereadores aqui presentes analisem com carinho a questão do que é um berçário e qual é o valor que realmente ele poderia ser contemplado, tá? Aí nós temos o convênio público municipal, contrato administrativo, convênio empresas. Essas participações aqui, ó, 45 empresa, é faturado contra a empresa que designa o aluno à nossa entidade, tá? E os 55, então, ele é cobrado pela prefeitura na questão do convênio. Conveniar, então nós temos também aí os 55, que esse número ele foi aumentado agora na pauta de 2022 aqui. Era 45, nós subimos 10%, do qual foi submetido à apreciação e aqui foi aprovado, né? Então nós temos 45% pais, o conveniar pais e empresas, certo? Que são crianças com mais de 4 anos. Aqui nós temos uma demanda bem baixa, são, acho que 3 ou 4 crianças que são assistidas nesse convênio, né? E o conveniar 100% pais, nós temos uma criança que é assistida hoje pela Fundação Nova Vicenza, nesse convênio específico. Então isso é uma pauta também que nós colocamos para os nossos empresários em Farroupilha e levamos para todas as entidades, bem como visitas em loco aos nossos empresários, que são os nossos clientes, para levarem isso para os seus funcionários, a fim de ter um diferencial, pensando no quê? Na contratação e no futuro da educação das nossas crianças, porque se não tiver educação, de nada adianta a gente ter cursos profissionalizantes, que já é difícil de mantê-los, né, assistindo uma aula das 7 da manhã até as 11h30, muitas vezes, né? Então, imagina se não tiver uma insistência, né, ou um carinho, ou um olhar diferenciado por parte dos nossos empresários de Farroupilha também, no que tange a educação e o futuro dos nossos filhos e das nossas profissões em Farroupilha. Certo? Só para vocês terem uma ideia, o conveniar hoje, a nossa pauta, o valor é 1.395 hoje, o que é cobrado se fosse um valor 100% integral pelo pai, enfim, ou sei lá, quem vier se beneficiar dos serviços da nossa entidade. E hoje, então, a entidade ela dispõe desse valor, que é 1.395 para um aluno, daí, certo? Apresentar para vocês um pouco da nossa missão, então, que é educação e atendimento de qualidade às crianças, de 3 meses aos 5 anos e 11 meses. Depois desse período, então, aí eles já têm que partir para uma escola já, um nível um pouco mais elevado também, mas recebem todo o aparato, pessoal, contato, principalmente o que nós estamos vendo aqui, olha, que é a nossa primícia básica. Todos nós viemos, se não da agricultura, mas sempre tivemos um contato, né? E sabemos quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, ou sei que a galinha ela é muito importante para que o ovo venha e assim sucessivamente, né? Não é só encontrar em bandeja de supermercado, tá, pessoal? Então, as nossas crianças realmente elas têm um contato bastante grande com a natureza, dentro do que as escolas proporcionam, dentro do seu convívio, inclusive. As capacitações que nós temos, os trabalhos manuais, a assistência, porque muitas vezes pega um berçário, nós temos que ter uma instrutora e mais uma ajudante, são 2 pessoas para no mínimo
mínimo e máximo, vamos dizer assim, de 6 a 8 crianças. Então, é um diferencial que tem que ter em cima disso. Não é só ter um berçário e uma professora para assistir lá uma demanda de 6 crianças. Então, tem a professora mais a ajudante. E aqui também nos trabalhos desenvolvidos durante o dia, quando o dia permite, evidentemente, né, pessoal? Aqui a assistência também pelas nossas funcionárias, todas elas. É muito importante e é bem emocionante estar presente e conviver com isso também, pessoal. Quem tem oportunidade, nós já tivemos, né, Ângela? Felicete também, a Sandra está chegando conosco, vai ter essa oportunidade. Então, por mais que eles não nos conheçam, eles acabam nos fazendo ser inseridos dentro do sistema da escola. Professora Eleonora aí também na questão de pedagogia, não deixa de ser uma professora também, né? Pessoal, os cardápios elaborados dentro da nossa escola, certo? Como eu comentei, então, os fornecedores são todos eles habilitados, sem mudança, são fornecedores já de longa data conosco dentro da entidade. E o importante é que o alimento fresquinho, o alimento quente, dentro das porções que são necessárias, café da manhã, o lanche das 9, 10 horas, o almoço, lanche da tarde, e ainda antes das crianças saírem da creche, ainda elas recebem mais uma refeição. E, pessoal, um dado muito importante, em alguma das nossas escolas, existem crianças que estão ali, muitas vezes, pelo alimento. Eles não vão nem pela educação, mas sabem que tem o alimento e saem de lá nutridas. Então, isso também é uma satisfação nossa interna, bastante grande. E o mérito não é do Ademir, da Ângela, do Felicete, da Sandra, o mérito é das professoras que lá estão, fazendo com muito carinho todo o alimento que é consumido dentro das nossas entidades. O dia que vocês quiserem uma pauta um pouco mais recheada, com um pãozinho feito pela Fundação Nova Vicenza, nos requisite, que eu tenho certeza que vai ser de bom grado da nossa parte e vocês vão estar degustando um alimento de excelência também. Pessoal, Fundação Nova Vicenza, então, agradece a todos vocês a receptividade, ao vereador Marcelo Broilo, que eu sei que ele preside essa cadeira, a doutora Eleonora transmita o nosso carinho, o apreço, a abertura aqui também da pauta, aqui na Câmara de Vereadores, e basicamente apresentando sucintamente também um pouco das nossas atividades junto ao município de Farroupilha. Tá, pessoal? Muito obrigado, estamos à disposição a perguntas e agradeço a compreensão de todos vocês aí. Obrigado. Registrar a chegada do vereador Tiago Brunet às 18h17. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos para perguntas e questionamentos. E os nossos convidados terão o mesmo tempo para respostas. Com a palavra, vereador Eleonora Broilo. Boa noite a todos, aos colegas vereadores, ao presidente. Agradecer a presença de todos, de maneira muito especial, a todos os representantes da Fundação Nova Vicenza de Assistência, fazer a presença dos senhores Ademir Dalpisol, Luiz Fernando Felicete, a senhora Sandra Tonete, Ângela Trois, agradecer muito a presença de todos e a bela explanação do Ademir, que eu conheço há muitos anos. Bem, eu gostaria de dizer também que esta proposição é do vereador Marcelo Cislag Broilo, que encontra-se impossibilitado de estar presente porque ele foi operado quinta-feira, né? E ele ainda se recupera a nível hospitalar. Mas ele está muito bem, graças a Deus, ele se recupera bem, em breve ele estará de volta. E então, ficou para mim dar as boas-vindas aos senhores, né, agradecê-los muito pela presença, e dizer o seguinte, que a Fundação Nova Vicenza vem fazendo um trabalho excepcional junto à comunidade, junto às nossas crianças,
aos nossos bebês, às nossas crianças um pouquinho maiores. E eu não estou dizendo isso porque os senhores estão aqui. Eu estou falando porque eu tenho diariamente no consultório, eu tenho exemplos disso. As crianças, eu pergunto para as mães, vão para a escolinha. Qual é a escolinha? Ah, é a Tio Patinhas, é o Pequeno Príncipe, é esta, é aquela. Muito bem. E todas elas estão muito bem atendidas. Elas estão nutridas, elas estão alegres, elas estão felizes. E uma das coisas que muito me deixa tranquila é a conversa que existe pelas cadernetas, né, entre a família e a escola, onde, por exemplo, se a criança não comeu, já é dito, olha, a criança não está comendo, a criança está tendo alguma atitude que não é adequada. Então, esse tipo de convivência da família é muito importante. Bem, não posso falar mais porque já me cortaram o tempo, mas eu posso fazer as minhas perguntas. Eu observei na explanação que algumas escolas, a idade vai de 3 meses a 4 anos e outras de 3 meses a 5 anos e 11 meses. Primeiro eu gostaria de saber o porquê desta diferença de idade nas escolinhas e segundo, eu queria saber o que houve que diminuiu tanto as vagas de 720 para as 300 e poucas que nós temos agora. Essas são as minhas perguntas. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E a palavra está com nossos convidados por 3 minutos. Doutora Eleonora, obrigado pelas colocações, a nossa entidade. E tratando sobre a questão das vagas, 2016 sim foi um marco. Notório e sabido, acredito que por alguns vereadores aqui presentes que lá faziam parte também da administração. E realmente, então, teve uma solicitação por parte do poder público, da qual ele simplesmente disse que 4 escolas passariam para o poder público e não deu muita abertura para que a gente pudesse contestar, na verdade. Então, de imediato, nós fizemos uma demissão massiva de todo o nosso quadro funcional, porque se em média cada escola ela tem em torno de 17 a 20 profissionais, 4 escolas, então foram no mínimo 80 profissionais, podemos dizer assim, né, Ângela, que foram demitidos na época. E, claro, foram assistidos pelo Poder Público Municipal essas crianças. Então, a escola, a Fundação Nova Vicenza, ela passou por uma reestruturação muito grande, e vou falar com todas as palavras e com clareza também. Nós chegamos ao ponto de pensar em sucumbir com a entidade, tá, pessoal? Porque não tinha mais como nós sustentarmos a questão. Vocês sabem, qualquer demissão hoje que a gente faz hoje, de qualquer colaborador nosso, é um valor astronômico, né? E isso realmente deixou o fluxo de caixa um tanto quanto comprometido. Tá? Decorrente disso, tivemos a pandemia também em 2020, que daí muitos pais que tinham a questão, na verdade era tripartite antigamente, né? Era poder público, empresa e pais. E os pais não queriam mais pagar porque muitas vezes ficaram na questão de obsolescência nas empresas, ficaram em designação de trabalho ali que tiveram que ir para casa, não tinham o que fazer. E automaticamente, então, isso acabou comprometendo bastante a nossa estrutura. Então, podemos dizer assim que o segundo marco principal dentro da entidade foi a pandemia em 2020. E isso realmente, muitos alunos, muitas desistências tivemos, né, Ângela? O Felicete também pode nos contribuir também, se for o caso aí, mas deixou nós assim, olha, eu digo que até março desse ano nós estávamos com 2 escolas na mira ainda para fazer a questão do fechamento, porque não eram superavitárias. Elas vinham dando déficit constante para nós. Tá? E sobre a questão do atendimento, doutora Eleonora, sobre
o porquê essas faixas etárias, na verdade, né? Um dos quesitos é porque berçário e contemplando aqui maternal 1 até maternal 2, o valor que a gente demanda, ele é um valor de mesma contribuição e exige um trabalho dobrado em cima, principalmente do berçário. Então, da qual no início da minha pauta eu coloquei que precisa um olhar diferenciado da Câmara de Vereadores quando essa pauta vier a ser analisada aqui por vocês, tá? E sobre as faixas, então, pré-escola, hoje nós estamos com 22 alunos, né, que demandam em cima... Eu tenho até o relatório aqui por escola, que a gente pode disponibilizar aqui para a Câmara de Vereadores, até que vocês possam fazer uma análise mais precisa. Mas berçário hoje compreendem 46 crianças, 22 na pré-escola, e os demais aqui que nós falamos em torno de 80, dos 300 crianças, 88, daria em torno de 200 crianças, 220, elas são mantidas entre o maternal 1 e 2, que são as demandas que nós temos, então, no momento. Não sei se respondi a pergunta, mas fico à disposição. Se eu puder complementar, agradecendo o espaço, né, o tempo de vocês, só para complementar o questionamento da senhora com relação ao porquê 2 escolas atendem até 4 anos e outras até 5 anos e 11 meses. Como são poucas crianças, a partir dos 4 anos, se decidiu reunir as turmas para que elas passem a ser atendidas de uma forma concentrada, para que não tenha que ter turmas a partir dos 4 anos nas 4 escolas. Então, houve uma reunião dessas turminhas em 2 escolas, que eram as que tinham maior número de alunos, então as que tinham menos, né, acabou sendo reunidas as turmas. Esse é o motivo. Obrigada. Obrigado aos convidados. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, cidadãos e cidadãs que fazem presente aqui nessa noite, imprensa, através do Leandro Damati, cumprimentar toda a diretoria presente da Fundação Nova Vicenza, parabenizar pelo trabalho. Eu tenho um comentário e um questionamento. Quanto à questão da sede da FADEV, eu acho que é bem prudente, só que, claro, cabe ao Poder Executivo alocar uma nova sala, uma nova sede, né? Foge da nossa competência. Até porque com a 13019 provavelmente vai ter que fazer uma chamada pública, um espaço novo, então foge das nossas competências. O meu questionamento ele é bem simples. Qual que é o critério para a concessão das bolsas de estudo? É por renda, é por família, enfim. Vereador Juliano, o critério ele fica a cargo do poder público, tá? Então ele tem que ter lá toda o histórico a princípio. O olerite, entre aspas, é o que deveria demandar, na verdade, né? É o que nós sempre questionamos dentro da nossa entidade também. Então, não é QI, a gente procura analisar muito esse detalhe, já levamos muitas pautas para dentro do poder público também, em reuniões que nós tivemos lá com a Secretaria de Educação, e também é uma das pautas que o professor Felicete coloca muito. A questão é renda, certo? Então, a renda de baixo para cima. O menos favorecido é o que vai ter primeira vaga. Então, a princípio, para nós, fica notória essa questão e confiamos plenamente no trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Farroupilha. Aí, se os critérios são outros, então, Ângela, tu pode me auxiliar também? O que acontece? A análise das bolsas de estudo que são concedidas pela Fundação é feita pela Fundação. Os critérios são da Fundação e o critério é renda. Isso. E aí, o que acontece? Em razão da filantropia, a Fundação hoje garante os 20% de bolsa de estudos para todas as crianças pagantes 100%, que são as crianças pelo projeto Conveniar, e também sobre as crianças do contrato administrativo com o município, que são as compras de vagas, né? Então, na verdade, assim, o nosso custo, o nosso valor integral hoje, porque um particular pode, né, se matricular na fundação. R$ 1.395 seria o valor da mensalidade. Turno integral com 6 ou 7 refeições, ou 4 ou 5, dependendo da faixa etária. Então, isso tudo está incluído, né, nesse valor integral.
No convênio, na compra de vagas, o contrato administrativo com o município, o valor é R$ 894,97 que a Fundação recebe. Sendo que sobre essas crianças que estão matriculadas pelo contrato administrativo, a Fundação também garante 20% de bolsa. Então, hoje as bolsas são calculadas com base na integralidade das matrículas, aqueles que pagam 100% e os que são matriculados através do contrato administrativo. A análise da bolsa é feita pela Fundação de acordo com a renda. Obrigado, convidados. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos presentes, quem está aqui nos assistindo, colegas vereadores, presidente Maurício, em nome do Ademir da Alpisol, quero dar um boa noite especial a todos os integrantes da Fundação. Primeiro, parabenizar pelo projeto, pelo trabalho, pelo processo e, enfim, eu queria fazer uma pergunta, uma visão macro, o que realmente objetivo precisa para que a Fundação possa explodir em todas as questões, envolvendo número de investimento nas questões estruturais ou investimento, parcerias com o poder público, mais verba para que possa atender mais pessoas no âmbito global. Assim, o que vocês veem para que a coisa esteja assim como 100% andando na sua plenitude da satisfação pessoal de vocês que tocam? O que precisaria nesse, assim, para longo prazo, uma visão bem global? Não sei se eu consegui me expressar. Obrigado. Vereador Felipe, primeiro é conscientização por parte da população de Farroupilha. População, pessoas físicas como pessoas jurídicas também. Não adianta a pessoa jurídica, principalmente, que é quem aporta, né, as crianças conosco, ela ter apenas a sensibilidade da convenção coletiva. Opa, a minha convenção coletiva diz que eu devo pagar R$ 190 lá pela criança e se quer ir para a mãe crecheira, é um trabalho também, né? E nós temos que dar uns olhos às mães crecheiras, que tem bastante na cidade. Mas se o empresário, né, o gestor da empresa, ele não tiver a visão voltada para a educação, nós não vamos conseguir chegar ao atendimento de 100% das 379 vagas que nós temos. Então, é uma questão de conscientização. E hoje nós temos esse entrave, porque dissídio coletivo começa agora a rodar de novo em algumas entidades. É 190, bota assim uma média aí de 150 a 210 reais, não passa disso, as contribuições. E há empresários das quais nós já visitamos aqui em Farroupilha, de que para eles é o seguinte, não, é o que está convencionado e é isso que eu vou seguir. Então, realmente é o trabalho que a entidade faz, a Fundação, de estarmos presentes nas grandes empresas de Farroupilha, certo? E nós temos destas uma empresa da qual ela tem esse olhar voltado para a questão de um benefício ao colaborador e da educação futura dessas crianças, que é atendida pela Fundação Nova Vicência e tem uma grande representatividade dentro da nossa entidade. Certo? Então, Felipe, é uma questão realmente, Felipe pela amizade, né? Sim. É uma questão de conscientização que a gente precisa, certo? As demandas hoje a nível de poder público, nós tínhamos no passado o PNAE que vinha para nós. Qual é que era o outro quesito lá? Lembra, Ângela? Era... É que a verba do Fundeb entra. Entra junto, né? Sim, mas eram quesitos que eram separados até então, né? Então, houve uma interpretação por parte do poder público, né? Então, isso acabou sendo contemplado. E devemos também levar em consideração que, diante da filantropia, os 303 alunos, isso faz parte do quadro que a Prefeitura envia para o Ministério da Educação e recebe as verbas, né, que são designadas a nós. E, evidentemente, nós devemos também ser um pouco mais agressivos, né, agressivos no questão de apresentar projetos à casa
e também levar alguma pauta a algum deputado federal para que esses recursos venham através do poder público, que é a prefeitura que faz a gestão, né? Temos um estudioso aqui, né? O nosso amigo do lado do Juliano, e agora que me fugiu o nome, o Roque Cervenini, aí também, que estudou política pública, né? Mas sabe que tudo passa via Prefeitura Municipal de Farroupilha, tá? Então, realmente, falta um pouco de agressividade nossa nessa questão de bater nas casas, Câmara de Vereadores, deputados federais, para que esses recursos venham até nós. Obrigado. Obrigado. Se eu puder, se eu puder complementar, tem uma situação que a gente verifica na prática, que é o fato de que o custo da criança no berçário é muito maior do que, né, no maternal, enfim. Então, a gente precisa que exista um valor diferenciado no contrato administrativo para o berçário. Até porque a maior procura e, pelo que a gente tem de informação, o maior déficit envolve as crianças pequenas, os bebês, né? Então, essa é uma pauta que a gente também precisa levar ao Poder Executivo, no sentido de que as vagas do berçário tenham um valor diferenciado. Obrigado. E com a palavra o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero cumprimentar aqui, então, da UPSOL, cumprimentando a ti, cumprimento a todos da Fundação Nova Vicência, todos que já foram nomeados, imprensa, público presente. Bom, esse projeto que chegou a vir para a Câmara de Vereadores, oriundo do Executivo Municipal, foi em 2022, né? Nós, vereadores, ainda nos recordamos desse momento, e a gente pode dizer, então, que sim, a fundação ela é importante também para o município, porque como são compilados a distribuição dos valores e das responsabilidades financeiras dentro do município é importante, porque vocês conseguem cativar, na verdade, e buscar recursos também das empresas privadas, isso é muito importante. Então, agradecer o trabalho muito bem feito pela entidade, parabenizar a quem realmente se dedica a esse tipo de trabalho comunitário, que é em respeito das nossas crianças. E a gente sabe que o futuro depende delas. A gente precisa tratar elas da melhor maneira possível, em função de N detalhes. São crianças, é o futuro, são nossos filhos, são pessoas da nossa comunidade. Parabéns pelo trabalho. E gostaria de fazer uma perguntinha bem rápido. Esse projeto que veio para a casa em 2022 e aprovado por todos os vereadores nessa casa, em função de que visualizamos a importância dele e na verdade, um trabalho em conjunto com o Executivo, a Fundação, empresas privadas. Esse projeto que veio para cá, ele foi, na verdade, um divisor de águas, ele teve uma importância dentro da Fundação, eu acredito que tenha tido, tá? Mas teve essa importância e com isso, essa nova análise que vocês fazem em função desses custos, sim, tá? A gente sabe que quando são bebês, o trato é outro, quando são muito pequenos tem que ter uma quantidade maior de trabalho, mão de obra, literalmente, mais pessoas envolvidas, isso é necessário e gera um custo maior. Então, minhas perguntas são, teve uma diferença com a aprovação desse projeto aqui? Foi um diferencial para vocês como entidade, como dar um up no trabalho e na parte financeira? E atualmente, como estão essas contas a nível financeiro? Dá para se ter um equilíbrio? Estava falando agora a respeito das crianças. Já termino, presidente, a respeito das crianças que exigem uma quantidade maior de serviço. Como fica a questão financeira da gestão? Estão conseguindo resolver isso? Visualmente o problema está estancado? Consegue ter no final, consegue se defender? A entidade consegue se manter? Gostaria que desse não sei se me entendeu. Sim. A questão financeira em função desses detalhes e se teve um divisor a respeito do projeto, porque provavelmente virá outro projeto e acredito que aqui a casa estará pronta para ajudar a instituição. Certo. Sandro, obrigado pela pergunta. Ângela também, se puder depois me auxiliar. Por que março, que eu comentei aqui? Até março nós estávamos aí prestes a quase sucumbir com 2 escolas, né? Porque março é a retomada da atividade econômica. Então, o tal do pós o carnaval é o que ocorre. Então, de outubro até o mês de março, nós tivemos ainda uma estagnação
diante dessa, vamos dizer assim, percepção que as empresas deveriam ter de que, opa, pais já não pagam mais, a prefeitura incrementou, ficou empresa, prefeitura, enfim, ficou mais dividido dentro desses dois quesitos. Então, decorrente da atividade, da retomada da atividade econômica em alguns setores, nós começamos a notar o incremento. Até que, no entanto, até março, se nós pegarmos os números, nós tínhamos 268 alunos que eram contemplados. Hoje estamos com 303. A nossa escola deficitária ainda, ela continua sendo aqui a Rei Leão. É uma escola que ela está um pouquinho acima do ponto de equilíbrio, só que a despesa que nós temos relativo ao aluguel é uma despesa significativa. E isso acaba, vamos dizer assim, demandando recurso. Sim, tu alugou o pavilhão, tu tem que alocar o recurso, consequentemente, né? Só que o rateio não é, Rei Leão me custa 1.300, Tio Patinhas custa 1.100, fulana custa 1.200. Não, o rateio ele é único. É 379 crianças rateadas dentro do nosso centro de custo, né? Com colaboradores, com todos os encargos que a gente tem, porque férias e 13º pega para todo mundo, né? Então, sim, o incremento decorrente do convênio, aqui aprovado pela Câmara de Vereadores, ele começou a surtir efeito agora a partir de março desse ano. Até porque nós tivemos uma reunião em fevereiro também, e nós pedimos para que o poder público começasse a canalizar mais alunos à compra de vagas. Nós tínhamos 100, passamos a 150. Então, nós tínhamos 100 crianças assistidas. E em março também nós chegamos e contemplamos o poder público com mais 50 à compra de vagas. E aí nós tivemos, então, o nosso incremento pelos dois fatores. Incremento e mais aprovação decorrente aqui da casa. Não sei se respondi a pergunta, mas Ângela, pode complementar? Só para complementar, nós esperávamos que com o aumento do percentual a cargo do município houvesse uma procura maior através do conveniar, né, por parte das empresas e dos pais. Porém, ainda assim, hoje é 45% o percentual a cargo das empresas, né? E a gente viu que não foi suficiente por conta dessa questão dos dissídios, né? Do valor que é pago pelo auxílio creche. Então, em razão disso, a nossa expectativa acabou frustrada com relação ao número de procura, né? De novas matrículas. Esse foi um ponto. E a outra questão é que, assim, nós estávamos muito preocupados com a questão do equilíbrio financeiro naquela ocasião. Hoje, as contas estão mais equilibradas, mas a Fundação não consegue fazer muito investimento no sentido de aquisição de brinquedos novos, né? Aquisição de livros, desenvolvimento de algum projeto mais específico, porque está tudo muito justo, né? Nunca sobra para fazer novos investimentos. Então, o que a gente precisaria é que a comunidade como um todo veja da importância de contribuir também, as empresas, as famílias, contribuir também com a educação. Porque as escolas não são só um depósito de crianças, né? Existe um projeto pedagógico que é desenvolvido, elas estão bem cuidadas, elas têm alimentação balanceada, existe um serviço que é ofertado e isso precisa ser valorizado, né? Mas as nossas expectativas, de certa forma, foram frustradas porque poderia haver uma procura maior, né? Isso. Com a palavra, o vereador Roque Cervelini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas presentes aqui, especialmente ao seu Ademir Dalpisol, a doutora Ângela, que representa muito bem a nossa OAB aí, a Sandra, o seu Felicete, nosso ex-secretário de Educação. Eu acho que a gente está sempre evoluindo, né? Estamos sempre evoluindo. Se for rememorar o passado, alguns gostam de voltar ao passado para discutir picuinhas, tem tantas que podia ser discutido. O importante é discutir daqui para frente como que se vai fazer. E saber que para chegar até aqui se passou por diversas etapas e árduas etapas, né? E todos foram construindo pouco a pouco e hoje a gente tem um momento que foi convidado a Fundação aqui, na verdade, para dar os parabéns,
Não tem problema nenhum, questionamento algum de qualquer problema que possa estar existindo, coisas que já aconteceram, né? E eu tenho um entendimento que deveríamos terceirizar, ou melhor, comprar 100% das vagas. A prefeitura comprar vagas da fundação, das escolinhas particulares, que aliás se acentuou bastante a compra dessas vagas há pouco tempo, né? Eu me lembro, eu era secretário do Desenvolvimento Econômico e muitas empresas, né, de educação infantil abriram escolas e a prefeitura pôde comprar, porque para a prefeitura é muito mais vantagem ela comprar vaga da Fundação Nova Vicenza do que ela ter que concursar, criar toda uma estrutura de prédio, de pessoas, etc, etc, etc. Aí você falou antes aí que tem uma nutricionista, né? Que provavelmente gerencia todo o sistema, né, de nutrição das crianças. Sim. É excelente. Dificilmente a prefeitura conseguiria ter uma única. Vai ter que ter uma em cada prédio, possivelmente, né? Outra questão, eu não acho que a prefeitura tem que administrar prédios públicos. Eu acho que os prédios, alguém tem que construir, a prefeitura tem que fazer convênios, enfim, para usar. É a mesma coisa das universidades. Se tem bolsa, compra, não faz uma universidade nova. Compra das privadas, né? É muito menos custo para o poder público municipal. Então, eu creio que essa questão de gestão, de compra de vagas, é a mais recomendada. É o mais ideal, porque é um ganha-ganha. A hora que terminou, a criança não faz mais uso dessas vagas, a prefeitura não tem que manter o professor, o educador, o coordenador, a nutricionista. E a fundação pode abrir vagas para outros convênios, enfim. Então, eu acredito muito nisso, no trabalho de vocês. É um trabalho bonito, um trabalho totalmente gratuito, né, que se presta. Sim. Como o dever do cidadão que tem da porta da sua casa para fora, né? Eu tenho 2 filhos, 2 estudaram na escolinha, um lá no Medianeiro, Pequeno Príncipe, e outro aqui no MIC, aqui no centro. Sempre, nunca tivemos uma reclamação. Sim. Muito bom sempre. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E a pergunta é como é que está a questão da compra de vagas da prefeitura com a fundação? Acho que também nesse tema vocês já tocaram, mas de repente se puder dar uma reforçadinha. Hoje, 150 vagas disponíveis, né? Mas a questão é que a compra de vagas, o valor da compra em razão da chamada pública, ele é um valor inferior ao valor integral, ao custo, né? E sobre essas crianças que estão matriculadas, sobre essas vagas, também é feito o cálculo dos 20% da Bolsa de Estudos. Então, sim, o valor que seria 895 se transforma num valor inferior, efetivamente, em razão 767 ele dá mais ou menos. Mas nós já estamos fazendo um estudo também nesse aspecto, né? Só para complementar a questão da compra de vagas, pessoal, 150, aquela proporção. A cada 5 alunos, 1 é gratuito dentro da Fundação Nova Vicenza. Então, pessoal, vamos fazer uma proporção ali, basicamente de 150 alunos. Falamos de 20 pessoas que são atendidas pela gratuidade. Números redondos, né? Mas o percentual é 13,25 a cota parte que a entidade tem que entrar com a questão da filantropia daí, tá? Só para deixar um número mais... Obrigado. Mas com a palavra o vereador Amarante. Boa noite, vereadores, vereadoras, Ademir Dalpisol, a doutora Ângela, os demais integrantes da Fundação e os que estão aqui nesta casa essa noite. Ademir, eu escutei a tua explanação, acho que é muito informativa, né, de forma clara. E claro que aqui eu estava observando uma questão, hoje vocês teriam espaço para mais 76 crianças, né? Que de certa forma, arredondando, no mínimo é 76 mil que deixa de entrar nos cofres, ou enfim, no equilíbrio até que possa vir ajustar para fazer as reformas, enfim, os ajustes que tem que fazer, até mesmo nos prédios, que eu imagino que é a própria fundação que faça, né? Ou aí até já deixo uma pergunta. Faço uma pergunta. Tem como buscar esse preenchimento
como que a gente pode, de repente, auxiliá-lo, se é possível, né, para preencher essas 76 vagas, seria uma pergunta, né? E quem faz hoje a manutenção dos prédios num todo da fundação? É a fundação ou tem aporte do poder público para aportes financeiros para inserir e fazê-lo de forma conjunta? Obrigado. Certo. Gilberto, obrigado pela pergunta. Sobre a manutenção das escolas, fica a cargo da Fundação Nova Vicenza. Certo? Nós temos mesmo os 2 prédios cedidos, que seria o Medianeira e o Cinquentenário, demandaram também reformas no telhado agora recentemente, né? Porque com essas chuvas aí, que de repente começou a cair água, né? Que não parava mais, e tivemos problemas, e esses problemas eles foram sanados justamente pelo nosso financeiro aqui internamente da entidade, tá? Isso demanda também a reunião. Por exemplo, hoje nós temos uma demanda de um piso aqui, é uma casa alocada de uma família e precisa ser consertado até para a receptividade dos pais. Nós fizemos uma reunião recentemente, então, não é um piso bonito, sabe? É uma lajota que está um pouco quebrada. Claro, tem tráfego, né? Muitas crianças, é brinquedo que cai, é tudo que cai no chão, e isso acaba meio que desestruturando um pouco, mas o recurso demanda da entidade. Um dado importante também, pessoal, nós temos gestores aqui internamente, tá? Os nossos colaboradores são CLT. Então, como eles são admitidos, eles precisam ter os periódicos, eles precisam ser assistidos com os exames admissionais, os periódicos, enfim. E essa estrutura toda tem que ter um capital destinado para isso também. Primeiro ponto. Segundo, compra de vagas, 150 crianças. Se nós destinarmos mais 70 à prefeitura, a prefeitura tem como colocar para nós, mas ela quer berçário, porque ela tem muita demanda a berçário. E aí o que ocorre? Nós temos hoje uma concorrência na cidade de escolas que abriram pós-pandemia muito grande, que é notório e é conhecido por muitos de nós aqui também, né? E essa concorrência faz com que a fundação, a única contribuição que o pai tem é a matrícula, que eu acho que deve estar R$ 105 agora, designado para 2024, da qual ele recebe a agenda. Porque se a gente dá a agenda ela volta deteriorada. Se a gente cobra, ela é cuidada. Não sei se vocês conseguem entender a relação custo-benefício que existe, tá? Então, nós precisamos sim cobrar esta contrapartida dos pais para que eles tenham cuidado com o material que é disponibilizado ao aluno. E a gente sabe que muitas escolas em Farroupilha, né? O dia da árvore que caiu no chão, o dia da folha que está despencando, o dia dos pais, o dia do amigo, tudo isso são contribuições acessórias que tem nas entidades. Não sei se respondi a pergunta, caso estou à disposição também. Obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, passa aos nossos convidados para suas considerações finais. Então, quero agradecer imensamente a Câmara de Vereadores aqui, nosso amigo Marcelo Broilo, doutora Eleonora, transmita o nosso carinho, apreço. Muito obrigado por abrir este espaço para a Fundação. Esperamos ter conscientizado um pouco, ter trazido um pouco, né, do carinho que nós temos com cada criança que está presente em nossa escola, aqui sensibilizando vocês também. Vocês de uma forma, todos os vereadores, né, porque nós temos de professores, médicos, advogados, então podemos dizer que temos pastor também presente, então nós podemos dizer assim que é uma Câmara de Vereadores que tem um olhar diferente, tem uma estrutura diferenciada, né, tem um saber e tem um ofício por trás, principalmente o ofício às crianças. Então, muito obrigado mesmo em nome da Fundação, em meu nome, em nome da Ângela, da qual vai fazer as suas considerações também. Professor Felicete, obrigado. Sandra, obrigado por estar conosco também nessa pauta dos próximos 3 anos de mandato. E agradecer principalmente as professoras que estão conosco. Fica aqui gravado pela nossa TV Farroupilha, né? E as nossas professoras, a nossa merendeira, enfim, toda a nossa equipe aí, que nós temos um carinho muito especial. A TV Serra. Não, mas... Leandro, faça a tua parte, que é sempre bem feita. Obrigado mesmo. Tá?
E agradeço, isso aí já faz um pouco parte da idade, tá? Esquecer os nomes, etc. Tá começando a seguir, né? Então precisamos fazer uma retrospectiva aí. Mas olha, muito obrigado mesmo, brincadeiras à parte, pessoal, mas nós temos um trabalho muito sério que precisa ser desenvolvido com carinho. E vocês podem ver até a estrutura mesmo da nossa entidade como presidente e vice, ela basicamente fica entre as pessoas que acompanham a entidade no mínimo há 10 a 12 anos. Então, o Ademir, ele entrou à fundação em 2010 e de lá até aqui estou presente. E como foi dito aqui pelo Roque, é um trabalho voluntário que é feito. O mérito, não sei. As pauladas, depois que acaba o mandato, elas aparecem. Tá? Então, muito obrigado a todos. Fico agradecido. As brincadeiras à parte, evidentemente. Doutora Eleonora, novamente, muito obrigado pela atenção. Fico agradecido ao presidente também, o Maurício. Muito obrigado aqui por ter aberto o espaço a nós. Ângela? Eu vou só complementar as palavras do Ademir. Gostaria, então, na pessoa do presidente, agradecer a oportunidade, ao tempo de todos vocês. No ano passado, quando nós estivemos aqui, nós nos sentimos muito acolhidos e apoiados, e esse é o motivo também pelo qual nós estamos aqui. Todas as escolas estão de portas abertas para quem quiser ir visitar. Agradecemos às entidades instituidoras, aos conselheiros, em especial ao professor Felicete e à Sandra, que aceitou o desafio, né? E eu gostaria de deixar um agradecimento especial à nossa gerente executiva, Marili Mafalda Oliveira, que ela poderia estar aqui hoje, ela teve um problema e ficou impossibilitada. E, em nome dela, agradecer a todas as colaboradoras, né, das escolas, as coordenadoras, a equipe administrativa, que fazem um trabalho muito bonito, né? Em qualquer oportunidade que a gente tiver de fazer das nossas assembleias, vocês estão convidados para conhecer mais a fundo o trabalho que é desenvolvido na entidade. Então, muito obrigada pelo espaço, pelo tempo de vocês, e a gente está à disposição para tudo que vocês precisarem de informações. Tá? Muito obrigada. Agradecemos nossos convidados. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.